retirando as pedras. Quando trabalhamos com esses três princípios, princípio de um poder, da despersonalização do bem e do mal e da redução da mente carnal ao nada, estamos enriquecendo a consciência. Estamos retirando as pedras do solo pedregoso, estamos nos livrando das rochas que são as barreiras para a realização espiritual. Estamos alimentando nossa consciência com um alimento espiritual e enriquecendo o solo estéril. É tudo uma questão de conhecermos a verdade, de amarmos o nosso próximo, orarmos por aqueles que nos perseguem, perdoarmos 70 vezes 7 e não resistirmos ao mal. Não é que exista algum tipo de super ser ou força que vai descer até nós e nos transformar. Mesmo aqueles que tiveram a experiência da graça passaram anos entendendo seu significado e só depois trazendo os frutos. Paulo levou 9 anos após sua experiência da luz antes de estar pronto para sair. E mesmo depois de os discípulos terem passado 3 anos com o Mestre Jesus, o Mestre os desencorajou de saírem correndo e os instruiu a permanecerem na cidade até que fossem capacitados do alto. Depois de recebermos a luz, leva muito tempo para converter isso em uma consciência fértil e prática. Mesmo depois de conhecermos essa verdade de um poder, de despersonalizar o bem e o mal e de reduzir a mente carnal a nada, não pensemos nem por um momento que seremos imediatamente capazes de sair e viver isso. Ainda temos resquícios daquela velha consciência humana que julga, critica, condena e divide. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda disso que o Joel Goldsmith está trazendo nesse texto, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão pela presença, mestre. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a visão que ele tem de alguém que vive nesse estado de consciência. E a maneira do mestre Gualberto compartilhar o que ele vive é peculiar. Ele compartilha com uma linguagem própria. Da mesma forma que o Joel Goldsmith tem uma linguagem peculiar, o mestre tem a linguagem do mestre, como cada mestre tem uma linguagem. Bom, neste trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre essa consciência humana que julga, critica, condena e divide. O mestre pode compartilhar a sua visão de como podemos superar isso? Ô Gilson, aqui estamos diante da típica natureza da consciência humana. Qual será a estrutura, qual será a natureza dessa assim chamada consciência humana? Essa consciência humana é a consciência da dualidade, da separação. Ela vê tudo com base em princípios que ela tem, na visão particular que ela traz. E de onde vem essa visão? Essa visão vem do pensamento. O elemento que separa, Gilson, que divide, que julga, que avalia, que aceita ou rejeita, é o pensamento. Aquilo que nós conhecemos por consciência é esse elemento presente que reconhece aquilo que está aqui presente. Então, quando estamos diante de uma situação, estamos diante de um acontecimento, ou experiência, ou pessoa. E nesse momento estamos diante apenas de uma representação para o pensamento daquela dada coisa.
essa forma de aproximação que nós temos é a aproximação desta consciência, que é a consciência do eu. Então, tudo que o pensamento faz em nós, nessa consciência egóica, que é a consciência em que nós nos encontramos sem o despertar, sem a verdade, tudo que nós fazemos é classificar, nomear, aceitar, rejeitar, concordar, criticar, julgar, tudo com base no passado. Enquanto estivermos vivendo nesta condição, que é a condição da mente, que é a condição do eu, do ego, desta consciência particular, onde você sente que é alguém que sabe, que entende, que compreende as coisas. Veja, tudo isso com base em conclusões do pensamento. Enquanto houver esse sentimento, e esse sentimento, ele gira em torno desta consciência, que é a consciência do pensador, do experimentador, que é a consciência da pessoa. Enquanto isso estiver presente, a confusão estará estabelecida como regra, como padrão de vida. Só há uma forma, Gilson, de irmos além disso. É quando aprendemos a observar nossas reações e perceber que essas reações em nós é uma reação programada já pelo pensamento, para se aproximar da vida como ela acontece e interpretar, avaliar, julgar, dizer eu gosto ou dizer eu não gosto. Nesse florescer de Deus, nesse despertar da consciência, a verdade sobre isso é o fim dessa condição, que é a condição desta consciência, dessa particular consciência que o pensamento tem produzido. Uma coisa, Gilson, que o ser humano não tem ciência, e nós precisamos nos tornar cientes disso, trabalhar nessa direção, é que é possível, sim, uma visão da vida livre desse formato que é o formato do pensamento. Isso significa olhar para esse instante, para esse momento, sem o passado. Então, há uma forma de olhar sem esse elemento que observa a partir da separação. Esse elemento que olha a partir da separação é o observador, é o experimentador, é aquele que viveu experiências e guardou experiências e está em contato com a vida nesse momento e transformando esse momento numa nova experiência para ele. É o ego, é o eu. O nosso modelo de ser uma pessoa, Gilson, é o modelo do observador. Daquele que interfere, daquele que avalia, julga. Olhe para você e você irá perceber como você funciona. Quando você se encontra com alguém, esse encontro com ele ou ela é um encontro a partir de uma ideia que você tem dele ou dela. Você só pode ter essa ideia porque tem firmado em você crenças, pensamentos, imagens, representações mentais de situações que você viveu com ele ou ela. Você não permitiu que isso terminasse psicologicamente. Então esse registro continua guardado em você.
O seu encontro com ele ou ela é, portanto, um encontro que se assenta no passado e não nesse instante. Reparem a importância dessa compreensão. Da mesma forma que ocorre nesse encontro com ele ou ela, ocorre dentro de você, a todo momento, uma autoavaliação, um autojulgamento, uma autocomparação, uma grande ego-apreciação ou uma grande ego-depreciação. Assim, a condição psicológica desse sentido do eu, que é essa consciência egóica, é sustentar a vida, essa vida psicológica, em detrimento desta vida real. Não sabemos o que é esta vida real, porque estamos vivendo nesse modelo psicológico, onde está presente sempre internamente essa condição de algum nível de sofrimento, em razão dessa autocrítica ou da crítica. É a crítica da vida como ela acontece. Porque isso se assenta em como o pensamento interpreta a vida, avalia o que surge. Isso é sofrimento? Isso é problema? Isso é desordem? Uma vida onde está presente a ciência da verdade, isso não está mais. Não estamos mais nesta consciência do eu. Temos agora uma nova consciência presente. Essa nova consciência, ela não está estabelecida mais no modelo do pensamento, e sim desta verdade da inteligência, dessa inteligência divina, de lidar com a vida como ela acontece, sem colocarmos nesse momento esse elemento que vem do passado. Então, o seu contato com ele ou ela, o seu contato com você, o seu contato com a vida é comunhão. Algo novo está presente. Essa comunhão é a verdade da não separação, onde a presença da realidade divina está aqui e agora. É por isso que esse encontro com a verdade é libertador. Isso é o fim desta velha condição para algo indescritível presente nesse momento. Esta é a presença da liberdade. É a presença da felicidade. É a presença de Deus. Ainda temos resquícios daquela velha consciência humana que julga, critica, condena e divide. Depois que essa verdade nos é dada, ela tem que ser trabalhada, tem que ser utilizada, tem que ser colocada em prática. Por meio desse processo, alimentamos nossa consciência com a verdade. Assim, enriquecemos o solo, removemos as pedras e preparamos a nós mesmos para uma unção espiritual. É por isso que, no sistema de ensino dos gurus, o discípulo ou aluno fica com o professor por vários anos. Por que alguns anos? Porque o guru não dá ao discípulo a verdade de uma vez? Não adiantaria. Uma consciência da verdade deve ser construída. A consciência espiritual deve ser desenvolvida.
Se uma pessoa tiver uma experiência religiosa ao experimentar a luz e não souber o que fazer com ela depois, ela será como muitas das descritas pelo Dr. Buck em o livro Consciência Cósmica. Centenas que tiveram experiências espirituais profundas relataram que viveram vidas miseráveis depois, porque elas não podiam trazer aquela experiência novamente. Elas não sabiam o que fazer ou como fazer. Se elas apenas soubessem como manter sua experiência guardada dentro de si mesmas, e então receber instruções de dentro e aplicá-las, a experiência seria apenas o começo de sua grande conversão espiritual. Então, assim é conosco. É muito provável que acreditemos, depois de ler alguns livros da verdade, que realmente sabemos alguma coisa. E a próxima coisa é esperar que milagres aconteçam. Milagres acontecem, mas eles vêm de uma consciência espiritual alcançada, e não de um conhecimento da verdade. Milagres acontecem todos os dias da semana, mas os milagres acontecem por causa da consciência purificada, da consciência preparada. Eles não acontecem por causa de um livro que lemos. Eles não acontecem porque conhecemos a Bíblia, nem por causa de um ensino ou de um professor que temos. Acontecem por causa do que acontece dentro de nós, seja com o ensino ou com o professor. Purificação, um requisito para a unção espiritual. Temos a oportunidade de realizar uma purificação de nossa consciência que seja a preparação para a unção espiritual. Primeiro, devemos reconhecer que uma unção espiritual pode vir apenas para a consciência que está preparada para ela. Esta preparação consiste no grau de visão espiritual que alcançamos. A prática disso é na medida em que vivemos com um poder, na medida em que impersonalizamos o bem e o mal e os reduzimos a nada. Neste grau, estamos purificando nossa consciência, assim como Pedro foi purificado naquela experiência do sonho. Cada passo de nossa jornada neste caminho é de purificação. Às vezes, precisamos receber duras pancadas antes de aceitarmos a purificação. E há uma razão natural para isso, pela qual ninguém deve ser condenado, mas sim compreendido. Por ser tão confortável ter um corpo saudável e uma renda suficiente, talvez a natureza do universo espiritual não desperte então nenhum interesse, muito menos preocupação. Por que nos preocupar agora com o que é tão difícil de alcançar? É natural alegrar-se com o bem material e gostar de viver no meio dele. É por isso que muitas vezes os pilares são arrancados e é tirado de nós tudo o que nos apoiou no passado, tudo em que nós confiamos. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a alegria humana nos bens materiais. Mestre, tu pode compartilhar a tua visão sobre o que é a verdadeira alegria? Ô Gilson, a alegria real, a alegria verdadeira, ela não tem algo contrário a ela. Não existe nada que seja contrário à alegria real. A nossa particular visão de alegria é aquela alegria que nos chega quando, por exemplo, uma boa notícia acontece, ou algo que esperávamos que acontecesse, aconteceu. Então, para nós, alegria
é sinônimo de prazer, de satisfação, de preenchimento momentâneo, de algum nível de gratificação. Para nós, isso é o que nós conhecemos por alegria. A verdade da alegria, como a verdade do amor ou da paz, ela não tem algo contrário a ela. A paz que conhecemos é quando não estamos em conflito com o outro ou sofrendo de alguma forma. É isso que nós chamamos de paz. Então, para nós, a paz é o oposto do conflito. Assim como para nós a alegria é o oposto da tristeza. Se a notícia é ruim, ficamos tristes. Se a notícia é boa, ficamos alegres. Para nós isso é alegria, para nós isso é a paz. Quando algo nos acontece, ficamos felizes. Quando aquilo nos preenche, nos satisfaz. Quando aquilo nos dá prazer. Quando algo nos acontece e não traz isso, mas conflito, problema, tristeza, chamamos de infelicidade. Então, o que conhecemos por felicidade tem um oposto. Por alegria, tem um oposto. Por paz, também tem um contrário, um oposto. Enquanto que a verdade da alegria, ela não tem oposto. Ela não nasce ou aparece por uma razão ou motivo. A grande verdade sobre a alegria é que a alegria é a ciência do seu ser. A natureza da verdade sobre você é amor, é felicidade, é alegria. E se isso está presente, como sendo sua real natureza, nada altera isso. Nenhuma notícia pode destruir essa alegria. Nenhum momento de desfortúnio, nenhum momento de complicação ou desordem externa pode romper com essa paz, com esse silêncio. Ou não são as notícias boas ou felizes que se mostram para você como felicidade? A natureza divina é a natureza do seu ser. E isso é essencialmente alegria, amor, felicidade. A beleza de um encontro com a realidade divina é a verdade da revelação, de que sua natureza real é a natureza de Deus. Isso é verdadeira alegria. Um encontro com aquilo que você é algo possível quando a ilusão desse sentido do eu não está mais. Então se revela algo que está fora de tudo aquilo que o pensamento imagina. Fora de tudo aquilo que o pensamento possa projetar, idealizar, planejar, ter a intenção de encontrar para ser feliz, para ter paz ou alegria. Estamos diante de algo indizível, indescritível, que é a natureza da verdade. Então, qual é a verdade sobre a iluminação espiritual ou despertar da consciência? A verdade sobre isso é a ausência do movimento do eu, do ego. Quando não há essa separação, não temos mais essa psicológica confusão, essa desordem interna, essa contradição e conflito que surge quando o sentido do eu está presente. E confundindo estados de prazer,
de preenchimento e satisfação com alegria. A realidade do seu ser é algo que está além desse pensamento, sentimento e emoção que o ego traduz ou interpreta com essa palavra, que o pensamento chama de alegria, com base em seu modelo de experiências de prazer, de preenchimento e satisfação. É isso que estamos vendo aqui com você, nesses encontros. Uma aproximação de Deus, da verdade, é a real aproximação de sua natureza divina, que é felicidade, consciência e ser. Muitas são as vezes em que um discípulo reclama: Você tirou o meu Deus de mim. Na consciência, esse é um passo adiante, porque não há experiência mais saudável no mundo do que perder a fé em seu Deus. Na verdade, até que alguém perca a fé em seu Deus, como alguém pode encontrar o Deus verdadeiro? Enquanto uma pessoa tem fé em um Deus, do qual não há frutos, ela não encontrou o Deus verdadeiro. Ela está nutrindo um falso conceito de Deus e quer se apegar a ele, assim como Pedro queria se apegar ao seu Deus hebraico. E isso também era verdade para os outros discípulos. Foi preciso Paulo, que não era um discípulo imediato de Jesus, para despertá-los desse estado de consciência particular. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem um desejo sincero em compreender essas verdades, em viver esta alegria verdadeira, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online, de final de semana, também existe na modalidade presencial e retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, além de responder as nossas perguntas diretamente, também e principalmente, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E esse compartilhar é de uma força, de um poder, de uma energia que nos ajuda demais a podermos investigar a nós mesmos, a podermos compreender o que está além do intelecto. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se não for inscrito no canal, já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo.